Começando mais um quadro, o Rich Responde as perguntas que vocês me mandaram no meu Instagram, desta vez no dia 24 de agosto, então vamos a elas. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Pois bem, muitas perguntas, meu muito obrigado, e hoje estou gravando um dia antes, não na sexta-feira como usualmente acontece, mas sim na quinta-feira, dia 25 de agosto. E eu acho que não tem nenhum recado. Bom, tem um recado sim importante. Para quem ainda não está inscrito no Urrich Connection, nós teremos uma próxima edição. Ela vai acontecer do dia 25 a 28 de setembro. Vou trazer grandes especialistas do mercado para falar sobre o que está acontecendo com eleições e como isso impacta as suas finanças e como cada um deve se comportar. Vai ser muito bacana. Logo mais anunciaremos os detalhes, mas quem já quiser fazer a sua pré-inscrição, o link está na descrição do vídeo. Muito bem, e como sempre, o Urrich Connection é um conteúdo que a gente faz em preparação à nova turma do ciclo de mercado, que já é a turma 7, tá muito bacana. Vamos lá, então aqui a primeira pergunta do meu bro, Fernando Upur, dizendo o seguinte, eu falo bro porque ele fala bro, né? Bro, o que você acha que vem primeiro na Europa, um acordo com Putin ou anúncio de novas usinas nucleares? Novas usinas nucleares, eu entendo que está um pouco distante na Europa, porque lá o lobby dos verdes, especialmente na Alemanha, ele é muito forte. Veja a situação que nós chegamos agora, onde a Europa ela realmente está diante de um cenário catastrófico em termos de energia, de segurança energética e segurança alimentar, segurança da economia de vários países, e mesmo assim, na Alemanha, eles ainda não decidiram sobre a manutenção das usinas nucleares, de manter as usinas nucleares em operação, porque o objetivo era desligá-las, as últimas 3 na Alemanha, desligar até o fim desse ano. Então, mesmo se diante desse cenário não estão revendo a posição, imaginar a construção de novas usinas, acho que ainda não tão cedo. Agora, acordo com o Putin também não está nada perto disso, porque a guerra prossegue, nenhum lado está cedendo e não consigo ver um anúncio tão cedo. Então, olha, é uma boa pergunta, né? O que viria antes? Novas usinas ou um acordo com Putin? É uma bela pergunta. Não sei dizer. Difícil pergunta, hein, bro? Vamos lá, aqui do Richard Oliveira. Não, Avieira. Sou estudante de economia e consegui meu primeiro emprego na área de advisor. É uma boa área? Eu precisaria saber mais sobre essa área. É advisor em assessoria financeira? É num escritório de investimentos? É advisory de fusões e aquisições para empresas? Não sei. Teria que saber um pouco mais. Mas, sendo ou não uma boa área, eu acho que também compete a você explorar ao máximo o que essa área e o trabalho pode oferecer em termos de aprendizado nesse momento. Já que você está começando a carreira ainda, esse é o momento de aprender. Então, se exponha ao máximo de situações onde você possa ser testado, possa aprender, possa estar junto de pessoas mais experientes que também têm muito para lhe ensinar. Eu acho que eu diria isso. Então, faça da área o melhor possível. Aqui do Germário Filho. A França poderá ter uma forte inflação devido ao congelamento de preços? Pois eu vi notícias sobre isso. Até não foi um congelamento imposto pelo Macron, pelo governo do país, mas sim, tá estranha a notícia, porque parece que são supermercados que estão voluntariamente congelando o preço de alguns bens. Me parece ser esse o caso. Mas vamos exercitar um cenário. Caso a França, assim, estipule congelamento de preços, isso teria uma forte inflação? Não. O controle de preços realmente controla a inflação no sentido de que os preços não podem mais subir. Os preços oficiais. Mas qual é o resultado? O preço não sobe, só que o produto desaparece. Então, sim, nada sobe de preço, mas ninguém consegue comprar nada porque os produtos desaparecem das prateleiras dos supermercados. E no mercado paralelo, você tem o preço real, aquele que realmente é definido pelas leis de oferta e demanda. Então,
É isso que ocorre. Aqui do Muraro Edutra. Indicação de livros ou bibliografia para entender a contabilidade do Banco Central e afins. Na verdade, o ideal seria, já dominando a contabilidade de um banco central, aí você pode ler, aliás, já entendendo a contabilidade, aí você pode pegar o balanço do Banco Central, leia o relatório anual dos auditores, entenda as movimentações e lá você vai aprender sobre a contabilidade do Banco Central. Essa é uma forma, mas eu diria que o conhecimento em contabilidade, ele é uma pré-condição. Essa é a primeira questão. Mas tem um livro, sim, importante, que é o do Joseph Wang. Eu até entrevistei ele no canal junto com o Doc Trader e o Heraldo de Paola, vou colocar o link aqui em cima. E o livro dele é Central Banking 101, então Banco Central 101. Seria o básico sobre o funcionamento de bancos centrais, e lá ele acaba ensinando muito de contabilidade, como entender o balanço e quais são os movimentos no balanço de um banco central para cada operação de política monetária, compra, venda de ativos, operações compromissadas, reversas, etc. Tem lá. O livro tem no... Eu vou colocar o link depois nos comentários para esse livro, mas é do Joseph Wang, W-A-N-G. Ele foi um trader no Federal Reserve de Nova York. Seguindo, aqui do Neiva, IG Neiva. Onde você sonha em viajar ainda? Olha, não sei, tem muitos lugares que eu quero viajar ainda que eu não conheci, então são inúmeros. Na Ásia tem muita coisa para conhecer, Japão não conheci, China gostaria de conhecer muito mais do que eu já conheço, porque eu tive lá em 2006 e 2007, perto de Hong Kong, mas infelizmente eu acho que China, para alguém como eu, que costuma ser bastante crítico do regime, eu tenho receio de ir para a China, honestamente. Aqui do Emily... Aliás, o que mais? Bom, na América também tem vários países que eu ainda não fui, também na Europa, na África conheço quase nada, então tem muita coisa para conhecer ainda. Aqui do Emiliano Emedes. O mercado já precificou a bolha chinesa e será menor a velocidade de desvalorização de ações nos próximos meses? Eu não sei se o mercado já precificou, mas ele está precificando. A gente tem visto aí as ações chinesas ainda sofrendo, especialmente na construção civil, então na bolha imobiliária. A gente tem visto também as medidas que o Banco Central e o governo têm tomado para tentar estimular ou evitar uma desaceleração, uma queda maior da economia e do setor imobiliário. Então eu diria que o mercado está tentando precificar tudo isso. Será menor a velocidade de desvalorização das ações nos próximos meses? Não tem como saber. Aqui seguindo, do Felipe Daibes. Como você consegue equilibrar Liberta, Canal, Follow the Money, Mises e Vida? Eu mal consigo fazer uma coisa. Dado isso, como ser mais disciplinado e focado? Obrigado pelo seu grande trabalho. Obrigado pelas palavras. Eu já comentei sobre questão de foco aqui. Acho que uma questão é que eu gosto muito do que faço, então estou sempre lendo, me atualizando a todo instante, quase que todo dia, de noite, fim de semana. Então, me atualizar sobre o que está acontecendo no mundo, ler livros, artigos, às vezes vídeos, documentários, para mim é algo que eu faço com muito prazer. Sobre o canal, Liberta e Follow the Money, bom, aí são as prioridades que a gente precisa definir. Rotina de vídeos para o canal, rotina de vídeos para o Follow the Money, nossa comunidade exclusiva de assinantes. Na Liberta também, dentro de as demandas da empresa, reuniões com clientes, reuniões de gestão, reuniões da equipe, a gente precisa se organizar. Então, é disciplina. O que mais? Eu acho que é isso. É isso. E foco, assim, e eu também, hoje em dia, eu vejo muito pouco de televisão. TV aberta faz década ou mais que eu não assisto. Mesmo TV a cabo eu tenho assistido muito pouco. De vez em quando algo em streaming, alguma série ou algum filme. Mas normalmente é quando eu viajo no avião. Até para isso sobra pouco tempo. E no fim de semana a gente precisa aproveitar com a família também. Mas às vezes eu trabalho no fim de semana. Enfim, seguindo. Aqui do Diego Alme 1412.
Os Estados Unidos estariam dosando a ajuda à Ucrânia para prolongar o conflito e castigar economicamente a Rússia? Pode ter algo disso, mas eu acho que não é o único fator, porque os Estados Unidos também estão buscando ou evitando de fornecer armas mais letais, ou que possam ser consideradas armas de agressão, de ataque, não apenas armas de defesa, porque também não querem ter uma interferência mais direta no conflito e que isso possa suscitar uma resposta maior da Rússia e escalar o conflito para outras regiões ou realmente ser uma guerra deflagrada entre duas potências, Estados Unidos e Rússia. Então, eu acho que também tem um pouco deste fator, não é apenas um revés econômico para a Rússia. Até porque eu entendo que a Rússia consegue aguentar esse revés por mais tempo do que a Europa. Esse é um ponto interessante que a gente está vendo, e é a situação que as sanções que a Europa acabou impondo contra a Rússia como resposta à invasão na Ucrânia, isso tudo está sendo um enorme fardo econômico, possivelmente político e social para os europeus, e que talvez em algum momento eles vão acabar jogando a toalha, porque, ao contrário da Rússia, esse revés pode resultar em respostas nas urnas. Aí vai ser um presidente atual vai ser deposto, ou então o primeiro-ministro da Alemanha, enfim. Não é simples. Então, no curto prazo, eu diria que a Europa tem mais desafios políticos do que a própria Rússia. Economicamente falando, a Rússia também está sentindo, sem dúvida, mas eu acho que politicamente Putin consegue aguentar por muito mais tempo esse revés econômico do que os políticos na Europa. Não está simples a situação por lá. Pois bem, seguindo aqui do Kernex. O PIB brasileiro está em um momento sustentável ou é outro voo de galinha? Sempre é um voo de galinha no Brasil porque nós não temos as condições básicas para um crescimento sustentável de Estado muito menor, carga tributária muito menor, segurança jurídica, previsibilidade das regras. A instabilidade política traz também mais imprevisibilidade. Então, tudo isso impede um crescimento mais longevo. E a questão da educação é importante porque isso também acaba comprometendo ganhos de produtividade se a mão de obra não é qualificada. Então, é o crescimento do Brasil, que não é um crescimento espetacular, mas a economia vai aos trancos e barrancos, às vezes cresce um pouco mais, às vezes cresce um pouco menos. Mas não adianta, para a gente realmente destravar o crescimento da nossa economia, a gente precisa tomar essas medidas ou adotar as políticas públicas condizentes com o crescimento sustentável e mais consistente. Não tem mágica, essa que é a verdade. Essa atração de investimentos estrangeiros e as concessões de infraestrutura, isso também ajuda e muito a crescer a economia e é pelo lado da oferta, são investimentos que são feitos e ajuda a melhorar o ambiente econômico e a infraestrutura, a logística, permite ganho de produtividade, mas a gente tem uma carência ainda enorme de infra, é preciso continuar e ampliar esses programas de concessão. Não apenas estradas, mas o setor portuário, por exemplo, tem muita coisa para ser feita. Enfim, aqui da Sandra Franzon. Agora é um bom momento para entrar em pré-fixado? Eu entendo que sim. Pensando na relação risco-retorno, nos próximos meses, próximos anos, a gente já está num pico de juros. Então, tem mais a ganhar do que a perder entrando num pré-fixado agora. Não quero descartar a possibilidade da taxa de juros subir um pouco mais no próximo mês, na próxima reunião do Banco Central, e isso acabar depreciando levemente um título pré no curtíssimo prazo. Mas a gente está muito próximo desse teto de juros, então o espaço para perda ele é pequeno, enquanto o espaço para um ganho, apostando na queda dos juros, é bem maior neste momento. Por isso que eu digo que sim, é um bom momento, é uma relação risco-retorno bem favorável. Seguindo aqui do Valério Gomes N.
Como funciona morar em Dubai sendo um governo sem democracia? Esse é um ótimo ponto. Tem algumas perguntas sobre democracia hoje que eu vou responder. Até eu separei aqui uma literatura para recomendar a vocês. Muito bem. Dubai, assim como Singapura, são cidades-estado onde não há liberdade política, porém há um bom nível de uma boa dose de liberdade econômica. Em Singapura, Dubai também, mas realmente não temos eleições, não temos democracia. Democracia, por si só, não é a garantia de uma economia pujante, de crescimento econômico, de criação de emprego, oportunidade e renda, e nem é garantia de um ambiente próspero e de liberdade econômica. Muitas vezes a democracia pode resultar no exato oposto disso tudo. A gente vê Brasil, a gente vê Argentina, vários países onde sabemos o ambiente que temos, acabei de falar sobre isso. Então, liberdade política ou falta de liberdade política não necessariamente leva a um regime de miséria econômica, empobrecimento, baixo crescimento, tudo isso. Pelo contrário, pode levar até mesmo a economias pujantes, muito prósperas e muito ricas. Singapura é um exemplo disso, Dubai também é um exemplo disso. Agora, sem dúvida que num país como os Emirados Árabes Unidos, aí até é diferente de Singapura, há algumas restrições de liberdade individual e algumas leis mais severas de conduta, até porque é um país muçulmano, Emirados Árabes Unidos, Singapura não. Então, isso para muita gente pode trazer desconforto ao longo do tempo, especialmente morando lá. E especialmente se você acaba tendo alguma desavença, algum problema com algum local. É difícil, às vezes, imaginar que um estrangeiro terá o mesmo tratamento numa disputa judicial, por exemplo, que um local. Isso acontece nos países árabes, então esse tipo de coisa traz um gosto amargo assim ao longo do tempo e até faz com que muita gente acabe deixando esses países depois de fazer uma boa vida, conseguir um bom emprego, conseguir poupar nessas jurisdições. Mas enfim, acho que eu respondi, então é isso. Muito bem. Mesmo a falta de democracia pode trazer ordem e prosperidade econômica. É preciso entender, assim, a questão da democracia, né? Depois eu vou falar mais sobre isso, daí eu aprofundo mais, que tem uma pergunta sobre eleições. Aqui da Tayla Silveiro. Morando na Alemanha, recebendo em euros, vale a pena fazer reserva em dólar? Eu entendo que sim, porque euro tem as suas fraquezas. A gente vem falando muito sobre isso aqui no canal, mas ainda mais no Follow the Money. O último que nós gravamos foi sobre isso, como essa crise energética está impactando no euro, como traz desafios para o Banco Central Europeu. Então, como um seguro, o que vale para um cidadão num país emergente ter diversificação em moeda e moeda de reserva, especialmente o dólar, porque é a unidade de conta do planeta, é a moeda do mundo, eu acho que isso também vale para um europeu mesmo na Alemanha. Então, vale ter essa diversificação. Aqui do Kim Miro, qual a sua opinião sobre urânio? E até algumas pessoas perguntaram aqui o que aconteceu com o urânio nessa semana que disparou. E realmente, deixa eu até ver como é que tá aqui. Porque tínhamos a Chemical, que é uma empresa que eu invisto, aqui ó, Chemical, subiu muito nos últimos dias e até hoje está subindo pouco, mas ontem subiu quase 17%. Enfim, o setor inteiro de urânio nessa semana disparou. E tem algumas explicações bem identificáveis. As duas principais, eu diria, são uma notícia da Índia, que está estudando novas usinas nucleares, construção de novas usinas, e o Japão. Essa é uma notícia bombástica para o setor, porque representa uma guinada na política do Japão com relação à energia nuclear. Para quem não sabe, o Japão teve um tsunami em 2011 e aí uma usina nuclear que fica bem na costa, no mar, à frente do mar, a usina de Fukushima, acabou sendo avariada, o reator acabou sofrendo um acidente por conta do tsunami. Ninguém morreu nesse acidente, mas acabou significando
na ilha, no Japão, uma mudança completa para a energia nuclear, suspenderam Fukushima por muitos anos e foi quase que eles avançaram numa visão de vamos deixar para trás a usina nuclear porque energia nuclear é muito perigosa. A própria Alemanha utilizou esse evento de Fukushima para avançar na agenda de desligamento das suas usinas nucleares. Foi lá em 2011 e o prazo era até 2022. Só que a notícia dessa semana é que o Japão, dando uma guinada, está estudando a construção de novos reatores avançados para a geração de energia nuclear. Então, realmente foi uma notícia muito importante para o setor. E é o que eu digo que a realidade ela é implacável. O tempo é o senhor da razão e cedo ou tarde a realidade se impõe. E ela está se impondo agora porque a energia nuclear é confiável, é segura, não tem nenhuma emissão de carbono, então é emission free, assim, é a melhor forma de energia para o planeta. Tem uma densidade de força incomparável, porque numa usina que ocupa uma área pequena, você consegue fornecer energia com uma capacidade instalada assim, incomparavelmente superior. Enfim, já fiz muito vídeo sobre isso, vou colocar links aqui. Talvez seja aqui, até o Kim Miro que perguntou sobre isso, talvez não tenha, seja um seguidor novo aqui, um inscrito novo no canal e não conheça as nossas opiniões e visões de urânio. Vou colocar aqui os links do passado. Aqui, muito bem, uma pergunta polêmica nem é tão polêmica assim, mas enfim. Hoje no Brasil tem tanta coisa polêmica, né? O Pedro_Lage, ele pergunta o seguinte: o que achou das entrevistas com os candidatos a presidente no Jornal Nacional? Pois então, ao que me consta, só teve até agora Jair Bolsonaro na segunda-feira, dia 22 de agosto, e dia 23 de agosto, terça-feira, com Ciro Gomes. Eu fiz um tweet sobre isso, e eu escrevi, eu acho que foi o meu tweet mais curtido da história, tem 50 mil likes, saiu do controle. E eu escrevi o seguinte: há mais de 10 anos, eu decidi não mais assistir ao Jornal Nacional. E hoje, os jornalistas do Jornal Nacional me fizeram lembrar o porquê dessa decisão. Isso eu escrevi logo depois de assistir a entrevista, coisa que eu raramente faço, ligar no Jornal Nacional, mas pela importância do momento e de polarização e tudo isso, vou assistir para ver como é que tá. O que eu achei do debate? Primeiro, do Jair Bolsonaro, assim, o que a gente espera é Jair Bolsonaro. Então, o parâmetro de referência é Jair Bolsonaro com relação a Jair Bolsonaro, e não com outros candidatos. Essa é a análise que eu vou fazer. Fazendo essa comparação, Bolsonaro até que saiu no 0-0. Eu diria que não criou mais inimigos, dificilmente convenceu quem não quer votar nele, ou quem tem alguma rejeição. Então, digamos que foi um 0-0 ou até se saiu bem. Considerando o Jair Bolsonaro, a situação, a animosidade com o Globo, com o William Bonner e tudo mais. Então, eu diria que Jair Bolsonaro foi 0-0 ou até se saiu bem. Quem vota nele gostou, quem não vota nele também não gostou e sabia que seria aquilo. Sem surpresas. Para mim, o que foi realmente lamentável, e por isso esse foi o teor do meu tweet, a atitude, a postura, as caras, as bocas, a linguagem corporal, o cinismo, o deboche em alguns instantes dos jornalistas, tanto do William Bonner quanto da Renata, foi realmente, assim, eu diria até vergonhoso, assim, para jornalistas que devem fazer boas perguntas, serem incisivos, sem dúvida alguma, mas naquela forma, eu acho que ficou muito feio. Honestamente, ficou muito feio para William Bonner, ficou feio para Renata, ficou feio para o Jornal Nacional, ficou feio para a Globo, ficou feio para o jornalismo. Qualquer político, eu não sei como vai ser, o Lula acho que não foi ainda, mas quando for o Lula, se eles forem adotar essa mesma postura, essa estratégia de entrevista, também será feio. Será que vão adotar? Não sei. Com o Ciro Gomes, não adotaram. Foi realmente outra dupla de entrevistado. Com o Bolsonaro, eles deram muito menos tempo, interrompendo, fazendo perguntas extensas, deixando... Teve uma análise que
foi cerca de 60% do tempo Bolsonaro falando e quase 40% Renata e o William Bonner. Realmente, você está entrevistando um candidato à presidência e você só está falando, ou quase metade do tempo, alguma coisa aí está errada. E com o Ciro Gomes não foi assim. Foi muito mais... Eles foram muito menos incisivos, sem esse deboche, sem esse cinismo, sem ocupar todo o tempo, ficar interrompendo o Ciro Gomes. Ele pôde explorar aos montes toda a sua ótima oratória e lábia, inventando número, falando besteiras, mas com muita eloquência. Enfim, foi diferente. Então veremos como será agora com o Lula e com os não sei quem mais, acho que vai ser a Simone também. Mas enfim, achei um dia triste para o jornalismo brasileiro, honestamente, sobretudo. Aqui seguindo do Rafael Fig. Você concorda com alguma coisa com o nosso amigo Keynes? John Maynard Keynes? Sim, eu concordo. Ele tem o livro dele sobre o dinheiro. Tem algumas questões importantes que ele escreve de os fatores da demanda por moeda, como eles influem na demanda por dinheiro. Não é uma obra que tem que ser descartada na íntegra, mas talvez a maior parte dela. Então, é isso. Que seguindo, também do Rafael Fig. Concorda com as medidas do Fed para evitar a recessão pós-2008? Não concordo. Acho que ali foi o início desse grande experimento monetário que o mundo está vivendo e que foi intensificado no pós-pandemia. Então, não concordo. Aqui do Maluf. Nesse exato momento estou visitando Jackson Hole. Inveja. O que gostaria de perguntar ao Powell? Para quem não sabe, amanhã é sexta-feira, eu estou gravando na quinta, mas na sexta-feira, 26 de agosto, os principais banqueiros centrais do planeta se reúnem em Jackson Hole, no estado de Wyoming, nos Estados Unidos, e é um simpósio tradicional que é organizado pelo Kansas City Fed, a filial do Fed de Kansas City. E é sempre um momento onde essas figuras se encontram, debatem, há discursos, há papers, e claro que há sempre o discurso bastante acompanhado de perto, monitorado, escrutinado, cada vírgula, cada palavra, do presidente do Fed, hoje no caso, Jerome Powell. Então, o que eu perguntaria ao Powell? Meu Deus do céu, eu perguntaria, eu faria a mesma pergunta, o quanto que a impressão de dinheiro de 2020, 2021 e 2022 contribuiu para essa desvalorização do dólar, inflação histórica americana. Insistiria nesse ponto. Aqui do Nicolas BM. Algum país da América Latina é um bom destino para trocar pelo Brasil? Bom, na América Latina tem vários países. Se olhar América do Sul, vamos lá. Argentina é difícil, pelo óbvio. Venezuela também. Uruguai é uma economia muito pequena, difícil empreender e ter boas oportunidades por lá, apesar de ser uma boa região também. Chile, comparativamente, tem um PIB maior que o brasileiro, é uma economia mais livre, economicamente mais próspera, mas está numa guinada à esquerda ou extrema esquerda agora muito forte com o novo, o Boric, que é o presidente, um menino, tem menos de 40 anos, e é da extrema esquerda. Então, olhando para o futuro, desafiadora a questão lá no Chile. Aí, além disso, depois Bolívia não é um bom destino, comparando com o Brasil, não acho que é um destino melhor. Colômbia agora também está com um presidente que era da... Como é que se chama? Agora me esqueci o nome dele. O Petros, que está tendo políticas de aproximação com os narcotraficantes, assim, também está bem preocupante, é uma guinada mais à esquerda, bem à esquerda na Colômbia. E a gente fica sem muitas opções aqui na América do Sul. Agora, na América Central, aí tem mais opções. Você tem o próprio México, bom, México é América do Norte, mas América Latina. O México é uma boa localidade, comparando com o Brasil, acho que lá tem oportunidades. Problemas similares ao do Brasil, sim, mas talvez tenha mais oportunidades. E é uma economia que está colada nos Estados Unidos, então se beneficia da economia americana, está perto da Flórida, enfim, da Califórnia também. O que mais? E aí tem países menores da América Central, alguns até que são bastante prósperos. Costa Rica é uma boa região,
Panamá é uma localidade muito pequena, mas pode ser também um destino bacana para viver, para empreender, para ter oportunidades de trabalho. Enfim, eu diria isso. Acho que é. Seguindo, aqui Rafael Alves. Página 198 do Adventure Capitalist, do Jim Rogers. Põe visão negativa no longo prazo para o euro. Era óbvio? Pergunta dele. Trata aqui, ó. Onde está? Ó. Ali atrás é o Adventure Capitalist. Eu até busquei, acho que a minha edição é outra, porque eu não encontrei nessa página, mas eu encontrei a parte que ele fala do euro e era o óbvio, né? O que ele já identificava lá atrás e que ele fala em algumas páginas é que o euro tinha um grande problema porque até as palavras do Jim Rogers, que eu acabei de ler, uma corrente é tão resistente quanto o seu elo mais fraco. E quando a gente olha a zona do euro, a zona da zona do euro, lá atrás já tinha um pouco da... O embrião desses problemas já estava lá atrás, e é isso que o Jim Rogers estava vendo. Portugal gastando muito, Espanha também, França querendo não cumprir as regras do Tratado de Maastricht, que foi um tratado essencial da década de 90, que condicionava aos países a limitação de 3% de déficit fiscal e de 60% de dívida PIB, déficit PIB e dívida PIB. Todos acabaram estourando isso depois ao longo da década de 2000. Então essas fragilidades intrínsecas à União Monetária, o Jim Rogers lá já acreditava. Aqui deixa eu ver... Caio Capaldo. Carros elétricos na Alemanha carregados com energia à base de carvão. A bigorna da realidade. Pois é, falando de carros elétricos, né? Primeiro, um parênteses aqui. Eu estive em Joinville na Expo Gestão, foi muito bacana. Ela foi do dia 23, 24 e hoje 25 também, voltei hoje de manhã. E lá na feira tinha um stand da BMW, que tem uma fábrica ali em Joinville. E no stand da BMW tinha 2 carros elétricos assim, sensacionais. Uma BMW iX3, acho que era, ou iX3, ou iX5. E o outro que era a iX40, que é um novo conceito até, assim, fantástico, sensacional, realmente muito bacana. E aí eu olhei aquilo e pensei, olha, honestamente, eu acho que Tesla não consegue competir com as grandes montadoras quando elas definitivamente mostrarem ao mundo as suas versões de carros elétricos. Mas enfim, isso é um breve parênteses. Agora, sobre a pergunta, é uma ironia do destino, porque a gente vê... Até comentei sobre isso num vídeo recente. A Alemanha cresceu e muito a quantidade de veículos elétricos comprados nos últimos anos. E agora a eletricidade lá está na máxima histórica. O equivalente em termos de equivalência energética de barril de petróleo, o custo da eletricidade hoje na Alemanha e na França, que está ultrapassando todas as máximas, chegou em mais de 800 megawatt-hora na Alemanha, seria o equivalente a mais de $2.000 o barril de petróleo, que agora está em $100. Olha a loucura que chegou. Então agora o sujeito que tem um carro elétrico precisa recarregá-lo e vai pagar o preço mais elevado de energia elétrica. Realmente é impressionante, né? Então quero ver, daqui a pouco o pessoal até rever, pô, nesse preço de eletricidade, eu acho que eu vou usar o meu carro movido a gasolina ou diesel, porque tá muito caro. Na China também, recentemente, foi nessa semana, saiu a notícia de que a NIO, que é uma marca de carros elétricos chinesa, e a Tesla foram obrigadas a desligar as suas estações de recarga, porque a China está passando um problema também energético. Então, olha a situação. E aí quem tem um carro elétrico fica à mercê. Enfim, toda a questão de transição energética, eletrificação, o debate ficou muito superficial, os custos reais não são debatidos, premissas e objetivos irreais, nada factíveis são anunciados, colocados em prática como política de governo ou de entidades supranacionais, acordos ou declarações de governos G20, G7, e no fim são palavras ao vento porque ignoram a realidade do meio ambiente,
da mudança climática, dos sistemas de energia global. Essa é a grande verdade. Enfim, seguindo aqui, do Murilo Crui. Dizem que a China vai tomar o primeiro lugar mundial dos Estados Unidos. Acredito que eles vão à falência antes. E você? Assim, um país quebrar não é tão simples assim. Mas eu concordo com essa questão. Eu tenho dito que a China ultrapassar os Estados Unidos, eles precisariam ter avançado nas agendas de reformas, ter mantido as agendas liberalizantes da economia e não revertido, e não se fechado mais a economia como está acontecendo agora. Esse é um ponto. O outro é que a bolha imobiliária que estão colapsando controladamente, na medida do possível, a grande bolha imobiliária. A demografia já é um fator negativo para o crescimento da China, porque a população está declinando, ou já chegou no pico, e as estimativas, dada a taxa de fertilidade na China, a estimativa é que até o final do século a China caia ao redor de 700 bilhões de pessoas, cai pela metade a população atual. Algumas dão um pouco menos, algumas estimativas até um pouco mais. Então, tudo isso me leva a crer que a China ultrapassar os Estados Unidos, talvez nem mesmo em PIB absoluto. Muito bem, seguindo aqui do Robson Lopes. O que mudou do Ulrich do primeiro vídeo para o último? Muita coisa. As entradas aqui estão maiores, cabelo branco. A oratória, sem dúvida, acho que melhorou bastante. Aí é a prática do dia a dia. A intimidade com as câmeras, acho que capacidade de síntese. E também, em termos do canal, hoje eu estou abrangendo temas, sim, é um leque muito maior de assuntos que a gente tem coberto aqui no canal. Pois bem, acho que isso. Seguindo, aqui do Diego Boff. Boa noite, Ur. Sendo a economia cíclica, é possível ter êxito com estratégias buy and hold? Sem dúvida que sim. E dentro de estratégias de investimento em renda variável, né, ações, você tem muitos gestores e muitos investidores que costumam escolher empresas que são excelentes negócios, que são muito bem geridas e que atravessam cenários mais prósperos ou mais desafiadores do ciclo econômico de qualquer maneira, e mesmo assim elas prosperam. Dão lucratividade, talvez um pouco menos, mas seguem dando lucro, são boas pagadoras de dividendos. Então, sim, eu acho que mesmo na economia cíclica é possível ter êxito com estratégia de buy and hold. Até porque, dentro dessa estratégia, a gente fez uma entrevista com o Paulo Guedini da Perfin, grande amigo, e eles têm essa visão de procurar empresas que vão performar bem independentemente do ciclo da economia. Eles não estão preocupados em entender a economia vai bem, a economia vai mal. Eles querem entender a empresa. A empresa vai bem, o negócio dela é bom, a gestão é eficiente, consegue se mover rápido, se adaptar, capturar oportunidades. Essa é a preocupação principal. Então, e aí não importa o cenário. É assim uma forma de buy and hold, mesmo com a economia cíclica. Seguindo aqui, Lucas F.R. Santos. Você falou do Michael Burry. Fala do podcast na Brasil Paralelo sobre o The Big Short. Foi ótimo. Pois então, foi muito bacana aquela conversa, porque a Brasil Paralelo tem um serviço dela que se chama BP Select. É um serviço de streaming. E um dos filmes que eles lançaram, já deve ter um mês e meio, acho, era The Big Short, A Grande Aposta, que eu já recomendei várias vezes aqui no canal. E o filme realmente é fantástico e para celebrar um momento e até movimentar o canal e anunciar para as pessoas que tinha essa novidade na BP Select, eles me convidaram para participar do podcast Red Pill, que são discussões sobre filmes.
E aí, no caso, era sobre o Big Short. E foi muito bacana, porque o filme realmente, pra mim, é excelente. Eu já vi, acho que umas 10 vezes. E o Michael Burry lá, ele é retratado, e até tem algo que eu mencionei agora no último vídeo sobre ele, vou colocar o link aqui, caso alguém não tenha visto, que é sobre ele estar correto, mas estar correto antes do tempo. E que foi uma briga que ele comprou lá em 2005, quando ele começou a apostar contra o setor imobiliário americano, e isso o filme retrata muito bem, e ele dizia, ele estudou a fundo, analisou detalhadamente os dados, as hipotecas, os mortgage-backed securities, os ativos lastreados em hipotecas, leu as hipotecas, entendeu o que estava dentro dessas MBS, desses ativos, e entendeu todo o cenário e concluiu que havia uma bolha imobiliária e que, portanto, essa era uma tese de investimento e uma aposta que não tinha como dar errado, porque esse era o resultado inequívoco. Agora, ele começou a apostar em 2005 e o mercado só foi realmente começar a colapsar a partir de 2007, 2008, início de 2008. Então ele acertou a tese, mas ele entrou muito cedo. E durante algum tempo, a tese estava indo contra ele, a aposta estava indo contra ele, porque no caso, a forma como ele investiu era no Credit Default Swap, o seguro contra calote, que ele estruturou com Goldman Sachs, Deutsche Bank e vários outros bancos, mas ele tinha uma estrutura onde, caso o valor do ativo subjacente seguisse subindo, porque o mercado estava ainda em alta, ele teria que colocar mais margem pagando prêmios pela valorização do ativo. Ele estava apostando contra, então tinha que cair. Tinha que cobrir essa margem. E ele teve que gastar milhões de dólares, dezenas de milhões de dólares mensalmente por algum tempo, alguns meses, e os investidores estavam pé da vida, e no filme eles retratam várias cenas assim, espetaculares, os investidores reclamando e exigindo a devolução do dinheiro, e ele dizendo que era uma aposta certa, inevitável, os dados estavam aí para qualquer um ver, o Alan Greenspan estava errado e o investidor dele dizendo, como assim, você está dizendo que você é um investidor de garagem, de bermuda, um cara aí um fracassado, sozinho, e está querendo dizer que sabe mais do que o Alan Greenspan, que diz que não há nenhum problema, que a economia americana está forte, que não há bolha imobiliária? É isso que você está dizendo? E ele, sim, o Greenspan está errado. E é difícil realmente você remar contra a maré quando toda a opinião pública, todos os analistas, todo o mercado conclui que o louco é você que está apostando contra algo que nunca tinha dado errado na história da economia americana. E a outra coisa que o cara disse o Michael Burry respondeu a tese está correta, ela vai acontecer, mas eu posso ter entrado um pouco antes da hora, posso ter entrado cedo demais. E aí o cara responde, qual é a diferença? Não há diferença, você está errado. E o cara nesse sentido tinha razão, porque a tese pode estar certa, mas enquanto ela não se concretiza, você está inclusive perdendo dinheiro. Então você ter a tese correta, mas entrar no momento errado, dá na mesma. Você acabou errando na sua aposta. E agora ele está apostando, pode estar apostando que o mercado vai ter uma queda forte, porque ele liquidou toda a sua carteira de ações. Então, quem não assistiu esse vídeo, eu recomendo que assista. Seguindo, aqui, deixa eu ver como estamos. Boa, vamos lá. Temos mais algumas aqui. Então vamos lá. Aqui do Lucas Santos. O SNB, que é o Banco Nacional Suíço, desistiu de tentar segurar a valorização do franco, desistiu em relação ao euro. Em relação ao dólar, ainda até o dólar se apreciou em relação ao franco, então não tem essa preocupação. Mas em relação ao euro, sim, ele jogou a toalha. No Follow the Money a gente tem uma live sobre isso bem bacana, chamada qual é a moeda mais forte do planeta? O franco, a moeda mais forte do planeta. Os assinantes do Follow the Money já assistiram, ficou muito bacana. Aqui do Ricardo Mendes. Por que as pessoas estão saindo da Alemanha para imigrar no Paraguai? Eu não tenho notícia disso, não saberia dizer. Mas realmente tem que ser porque as oportunidades, porque a situação na Alemanha está bem complexa, assim, bem difícil, eu diria. Tem que ser. Aqui do Fernando Guimarães, 83.
Aqui do Fernando Guimarães, 83. Qual o melhor livro que você leu sobre a crise de 2008? Obrigado. Eu li o livro do Peter Schiff, que até foi antes da crise, chamado Crash Proof. Eu li o livro Meltdown, do Thomas Woods. Excelente. Também foi logo depois da crise, esse saiu em 2009. O Derretimento, né? Meltdown. Muito bom os dois. Aqui do Renan Schmidt. Aqui é interessante pergunta. O que te levaria a zerar suas posições como Michael Burry? Eu costumo investir e ter uma carteira, especialmente de ações, no caso aqui a renda variável, onde eu não precise me preocupar com cenários em que eu tenha que vender todas as ações. Então até é difícil eu responder a pergunta, porque teria que ser uma questão de timing e que ninguém controla, onde tipo, ó, tem tantos sinais aqui claros de que uma queda forte é iminente, que eu vou me desfazer de todas as minhas ações, até aquelas que não estão tão correlacionadas com o mercado em geral, porque o momento está muito, muito delicado, muito vulnerável. Teria que ser algo assim, mas é difícil você chegar nesse nível de convicção de timing. Então hoje eu prefiro carregar ações que eu não preciso me importar muito. O mercado agora corrigiu nesse ano. Urânio performou bem ainda com o mercado em queda. Petróleo e gás performou super bem ainda com o mercado em queda. Boas ações do Brasil performaram bem nesse começo de 2022, nessa primeira metade. Então eu prefiro ter esse tipo de exposição para não ter esse tipo de preocupação. Muito bem. Aqui, só para complementar do Michael Burry, o vídeo que eu fiz é especulando ou buscando interpretar o que significa essa liquidação das suas ações, né? A gente não sabe, mas é um indício. Aqui do Marcos Marini. Como seria a exploração de energia nuclear? O Estado concederia a particulares? Sim, isso já existe. Nos Estados Unidos temos a Diablo Canyon, que é uma usina nuclear na Califórnia que pertence à empresa PGE, Pacific Gas and Electric Company, que é uma empresa listada na Bolsa Americana. Acho que o ticker é PCG, se eu não estou enganado. Ou PGC, enfim. Então, sim, o Estado concederia a particulares, a empresas privadas, a exploração da energia nuclear. Aqui do Thales Esperandio. Moro na Argentina. Caso se dolarize, o que acontece com o câmbio atual? Deveria já ter reservas em dólar? Se a economia é dolarizada, ela deixa de ter taxa de câmbio. Ela passa a utilizar o dólar como moeda oficial. Então os preços serão expressos em dólar, tudo será precificado em dólar, salários, ativos, imóveis, bens na esquina, tudo. Então você não tem mais taxa de câmbio, você está utilizando a mesma moeda dos Estados Unidos. Leandro Cafuri. Poderia dar sua opinião do que achou das entrevistas, já falei, dos candidatos a presidente no Jornal Nacional. Aqui do Thiago Bartzen. Gostou de Joinville? Pois foi minha segunda vez em Joinville, segunda vez na Expo Gestão. Mais uma vez, obrigado, Alonso, pelo convite e parabéns pelo grande evento. E é muito bacana viajar pelo Brasil e viajar por regiões como essa, que é uma região de imigrantes, é uma região de empreendedores, empresários, é uma região rica, praticamente pleno emprego, é uma cidade que cresce, é a maior cidade de Santa Catarina, maior que a capital Florianópolis, é um polo industrial, tem muitas indústrias fortes ali na região, e Santa Catarina é um estado também bastante diversificado, é indústria, metal mecânica, é agropecuária, que mais? Assim, tem tantas empresas que realmente e é bacana de ver esse espírito empreendedor na região. Foi muito bom, eu pude conversar com vários empresários, pessoas, trabalhadores locais e saí muito satisfeito de todas as pessoas que eu encontrei, conheci e pude conversar. Espero que todos tenham gostado da palestra que eu dei na Expo Gestão. Aqui do Giasse 13. Dicas para um jovem que está graduando em administração. Eu diria para aproveitar o curso ao máximo, mas não se restringir ao que o curso oferece.
vá além. Se você gosta de administração, vá além, estude por fora, compre outros livros além do mínimo exigido pelo curso e busque também, talvez essa dica seja até mais importante, busque estagiar o quanto antes. Então, busque já ter uma experiência de trabalho. Se você está no primeiro, segundo semestre, já entra, busca emprego, porque a experiência de trabalho vai ser muito mais enriquecedora, especialmente você fazendo ela em conjunto com a faculdade. Então, acho que essa é a dica principal. Vai estagiar o quanto antes. E aí, a área de estagiar é um pouco difícil dizer onde. Eu, quando comecei a buscar estágio, eu fui onde tinha estágio, não sabia a área específica. A primeira, eu acho que eu já comentei aqui, meu primeiro estágio foi no Banco do Brasil, na área de recursos humanos, não porque eu queria fazer nesta área, mas foi a que apareceu, então lá eu fui. O segundo estágio, que acabou virando trabalho, que eu fui efetivado, foi na ThyssenKrupp Elevadores, e era no departamento de planejamento industrial, que eu fiquei apenas 2 ou 3 meses, e aí fui convocado para a área de controladoria, e aí que eu pude me apaixonar pelas finanças e me encontrei no mundo financeiro. Mas foi meio por acidente, não foi premeditado. Eu gosto de finanças, vou para essa área. Então, você tem que ir descobrindo o seu caminho também, caso você não tenha descoberto ainda. Aqui Boa, última pergunta aqui, ó. Do Fábio Pinheiro Abreu. Princípios e valores deveriam influenciar o voto do cidadão? Olha, deveriam, sim. Mas é preciso que a gente entenda os limites e os perigos da democracia, os limites do voto, porque matematicamente um voto individual ele não conta. Sim, estatisticamente é irrelevante o seu voto. Essa é a verdade sobre eleições. Considerar princípios e valores para o seu voto é importante, mas é importante também saber do seu candidato o que ele pensa em termos de políticas públicas. Porque pode ser uma pessoa excelente, um exemplo de pai, de família, exemplo de mãe, de trabalhador, de trabalhadora. Pode ser alguém generoso, alguém com os melhores valores e princípios que você compartilhe, mas se ele tem um entendimento muito superficial, até equivocado de como a economia, o mercado funcionam, ele vai acabar defendendo políticas que vão trazer, talvez, o oposto de prosperidade, sim, vão prejudicar a economia e a sua região, por mais que tenha boas intenções. Então, princípios e valores são importantes, mas não é suficiente para que o seu candidato tenha êxito na sua gestão. Essa é uma parte da resposta. Avançando ainda mais, mesmo que o seu candidato tenha os melhores princípios, valores, tenha as melhores ideias, ainda assim, pela dinâmica da política e da democracia, talvez seja quase impossível ele implementar essas ideias, colocá-las em prática. Então também há uma distância entre ter boas ideias, defender boas teses e conseguir passar elas no Congresso, Assembleia, câmaras, etc. Então isso também é complicado. E é por fim o que eu falei da leitura, já que a gente está falando aqui de democracia e de eleições, tem um livro bem interessante, que é do Bryan Caplan, chamado O Mito do Eleitor Racional. E aqui ele fala sobre a democracia, que é muito mal compreendida, na verdade, e é o que ele chama aqui o paradoxo da democracia. Até vou ler alguns trechos que é interessante. Ele diz aqui o seguinte: na teoria, a democracia é uma fortaleza contra medidas políticas socialmente prejudiciais, mas, na prática, é um porto seguro para essas medidas. Aqui depois ele segue, isso é da parte da introdução, ele diz o seguinte aqui, ó. Até vou ler toda essa parte aqui, ó. Os defensores da democracia reconhecem isso. Quando eles reclamam do enfraquecimento da democracia, a sua maior evidência é de que o livre mercado enfrenta pouca supervisão do governo, ou até mesmo usurpa as funções tradicionais do governo. Eles geralmente encerram o argumento com um pedido para que os eleitores acordem, livrem-se da apatia e se façam ouvir.
A ideia herética, que raramente vem à tona, é a de que o enfraquecimento da democracia em favor dos mercados pode ser algo bom. Não importa no que você acredita sobre a eficiência do mercado em termos absolutos. À medida que a democracia já não parece tão apetecível, o mercado começa a parecer mais desejável. E ele acaba a introdução dizendo o seguinte: os economistas têm uma imerecida reputação de professarem uma fé religiosa no mercado. Ninguém fez mais do que os economistas para dissecar os inúmeros fracassos possíveis no mercado. Depois de investigarem, contudo, eles normalmente concluem que o homem comum e o intelectual sem conhecimento econômico subestimam o bom funcionamento do mercado. Insisto que a democracia é algo bem diferente do que dizem. Ela é superestimada não só pelo povo, como também pela maioria dos economistas. Assim, enquanto o povo subestima o bom funcionamento do mercado, até mesmo os economistas subestimam as virtudes do mercado em relação à alternativa democrática. Então, aqui, quem quiser estudar mais sobre democracia, eleições, seus perigos, seus limites, recomendo o livro do Bryan Caplan, O Mito do Eleitor Racional. Acho que é isso, né? Exatamente. Muito bem, acabaram aqui as perguntas que eu tinha selecionado, mas tem uma questão final que é preciso abordar, porque é algo que é muito grave e deveria deixar qualquer brasileiro estarrecido e muito preocupante. E tem a ver com essa operação contra empresários dito bolsonaristas, ou entre aspas, golpistas. Essa operação do STF que acabou fazendo busca e apreensão de celulares, acho que computadores também, de alguns empresários num grupo que estavam neste grupo de WhatsApp conversando, inclusive com bloqueio de conta bancária e quebra de sigilo bancário. E eu vou destacar aqui um tweet que eu entendo que capta a essência e traz as questões nevrálgicas por trás de tudo isso, que é uma thread aqui da Tameia Danelon, ela é procuradora da República, e eu vou ler para quem estiver escutando o que ela falou. E ela diz o seguinte: 10 pontos sobre a operação contra empresários. Os empresários não têm foro privilegiado no STF, logo não poderiam ser investigados, entre aspas, ou julgados pela Suprema Corte. O ministro Alexandre de Moraes seria uma suposta vítima, entre aspas, assim estaria impedido para ser relator do caso. 3. Os supostos crimes, entre parênteses, inexistentes, estão sendo investigados em inquérito ilegal, entre parênteses, milícias digitais, que está entre aspas, pois foi aberto de ofício pelo STF, sem pedido da polícia ou PGR, com violação do sistema acusatório. As conversas privadas foram obtidas de forma indevida com violação da intimidade protegida pela Constituição. Logo, seria uma prova ilícita. Os crimes contra o Estado Democrático de Direito pressupõem uma violência ou grave ameaça, contudo, não se tem notícia de que os empresários, senhores de 60, 70 e 80 anos, praticaram essas condutas contra qualquer poder da República. O PGR não foi ouvido previamente à operação, pois o parecer do Ministério Público deve ser oferecido antes do juiz decidir sobre uma busca e apreensão. O perfil do empresário Luciano Hang no Instagram foi bloqueado, sem que fosse indicada qual mensagem enviada por ele no grupo de empresários teria eventual conteúdo ilícito. O eventual bloqueio de contas bancárias dos empresários seria completamente desproporcional e não se presta a apurar o, entre aspas, suposto crime cometido pela palavra escrita, fecha aspas. A análise dos extratos bancários não será necessária para provar o, entre aspas, eventual delito, fecha aspas, investigado. Os advogados ainda não tiveram acesso à decisão que determinou as buscas e apreensões e os bloqueios das redes sociais, fato que viola o princípio da ampla defesa. De acordo com o que foi divulgado, tem-se apenas conversas privadas trocadas por senhores sobre política, algumas críticas ao sistema de apuração de votos e ao STF. Críticas essas que não configuram crime, apenas a liberdade de expressão. Depois também tivemos um tweet do Marco Sintra, que hoje é até opositor do Jair Bolsonaro, e ele diz o seguinte: regime de medo. Nutro enorme amizade a respeito e admiração pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas não posso concordar com o que li hoje. Participo do grupo que nada mais é do que uma conversa de clube, futebol, política e economia. Nunca soube de qualquer encontro ou reunião entre seus membros. Conheço pessoalmente uns 4 ou 5 apenas e creio que o mesmo ocorre com os outros membros.
grupo de tolerância total com opiniões divergentes que são uma constante nas conversas. Não há mínimos indícios de ser grupo bolsonarista. Eu que fui exonerado pela incompreensão e impulsividade do presidente quando o servi na Receita Federal e concorro a vice-presidente em chapa adversária a dele, não sou bolsonarista, mas se fosse, não seria pecado. Não se trata de célula revolucionária em articulações criminosas. Nenhum indício disto. Apenas palavras em conversas informais entre uns poucos que por acaso estavam dialogando naquele momento. Ministro, não podemos instaurar um regime de medo. Chega de insegurança. Então aí as palavras importantes sobre o que está acontecendo e eu apenas posso ecoar o sentimento e espero que essa insegurança e esse regime de medo e talvez essa tentativa de intimidação de opositores e críticos ao STF ou algum partido ou alguma ideologia, que isso não prossiga, porque realmente eu entendo que esse tipo de coisa pode jogar contra justamente o que se está, em tese, buscando defender, o Estado democrático de direito. Espero que tenham gostado de mais um Ulrich Responde e volto no próximo. Obrigado. Muito bem, foi isso. Os links desses tweets colocarei também nos comentários, mas não poderia deixar de comentar o que está acontecendo porque sim, é muito sério. Valeu, pessoal.